Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money, seu programa de notícia semanal sobre finanças, investimentos, economia da BTC. Nesse episódio de número 128, eu me chamo Marco Barros, sou instrutor de investimentos do nosso curso generalista de Business, o GBP, e estou aqui com o meu caríssimo colega Rafael Lopes, professor de tudo envolvendo investimentos, o coordenador do curso GFP. Rafa, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera, meu. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Isso aí, GFP que está para começar, né? A gente está com o curso para começar aí na segunda quinzena de agosto e já recebendo muita gente também para fazer o curso de Value Invest no mês de setembro. Então, as turmas bombando. Bora lá, e sim, vamos falar um pouquinho mais sobre mercado financeiro, investimentos. Bora lá, Marquinhos. É isso aí, hoje no nosso episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre as dívidas dos estados com o PIB deles, né? Que tinha uma tendência, e aí o Rafa vai explicar, e isso mudou de alguma forma. A gente vai focar hoje no nosso episódio em dois países, Estados Unidos e Brasil. E aí, Rafa, queria passar a bola para você para falar sobre o contexto lá do que aconteceu logo que a pandemia entrou, o que estávamos esperando e o que foi aconteceu desde então. É, 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 É muito importante a gente olhar para essa dinâmica de dívida, né? Porque isso acaba impactando a nossa vida de diversas maneiras. Da nossa vida como investidor, quando a gente olha para as alternativas que a gente tem de investimento na renda fixa, né? Mas também muito no que diz respeito à própria dinâmica econômica, na medida em que, obviamente, a arrecadação dos estados e o papel do governo na economia, dentro do escopo da política fiscal, impacta muito as nossas vidas e aí o próprio dia a dia, né? Ou seja, como que está o crescimento do país, como é que está o desenvolvimento das empresas, como é que está o nível de aquecimento da economia, tudo isso é muito importante, né? E, e a gente sabe que a gente entrou ali no período da pandemia, né? E desde que essa pandemia começou a se desenrolar, a se desenvolver, os estados tiveram um papel muito relevante para tentar equilibrar um pouco tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, as economias sendo fechadas, né? Vários segmentos, setores, negócios deixando de operar ou diminuindo muito o seu volume usual, né? E aí os estados começaram a entrar com uma série de políticas fiscais para socorrer mesmo, socorrer as empresas e socorrer a pessoa física, né? Portanto, isso fez com que o nível da relação dívida-PIB, que é o indicador mais usual que a gente utiliza para olhar para a saúde, né, dos países, dos estados, no caso, começou a aumentar muito. Então, os Estados Unidos, né, que por sinal imprimiram e jogaram em circulação em torno de 40% de todo o dólar que tá hoje circulando no mundo, né? Olha que loucura, nesse período de 2, 3 anos, o dólar, né? Que já era, enfim, a gente já vinha daquele período, né, pós 2008, de políticas monetárias muito expansivas, os QEs, né, também com a compra de títulos pelos bancos centrais, então tudo isso injetando muito dinheiro na economia, mas o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos foi uma coisa brutal, né? Brutal, completamente brutal. E aí, todas as previsões, quando a gente olhava para as perspectivas da relação dívida-PIB dos Estados Unidos, do Brasil e de alguns outros países, o cenário era um pouco sombrio, ou seja, estava todo mundo imaginando, né, e os órgãos importantes, FMI, entre outros aí, apontando para níveis de relação dívida-PIB bastante preocupantes. Mas o que se desenrolou e o que aconteceu depois foi um pouquinho diferente, né? Porque ah, historicamente, né, só para fazer um pano de fundo, historicamente, toda vez que uma grande democracia, né, ou uma democracia, ou seja, um país onde existe um sistema eleitoral de alternância do poder, né, toda vez que um país que opera sob esse sistema passa por uma situação de crise como a que a gente atravessou,
a tendência do governo, né, do Estado, é sempre uma tendência de socorrer. Ou seja, você existe a tentativa de, dentro da medida do possível, fazer com que o sofrimento, vamos dizer assim, os problemas, né, para a população sejam os menores possíveis. Isso, obviamente, com fins políticos, com intenções políticas, né, visando atender alguns objetivos políticos. E depois dessas janelas, ou seja, passado esse período de muito estímulo, de muito auxílio, normalmente o que a gente enxerga é a inflação, né? Isso aconteceu agora, a gente está vendo a inflação nos Estados Unidos 12 meses acumulada, ali até o dado de junho, né, de algo em torno de 9% mais ou menos, isso medido pelo CPI americano, que é como se fosse o IPCA deles, e aqui o nosso IPCA e o IGPM, assim, girando a níveis extremamente altos, né? Portanto, isso se repetiu, né? Mas a gente sabe que a inflação ela acaba tendo, pelo menos do ponto de vista fiscal, né, para os governos, um efeito benéfico de equilíbrio de dívida. Portanto, ok, por um lado, existe esse aumento de gastos, esse nível de incentivo muito grande, mas, por outro lado, o reflexo é sempre uma inflação que tende a posteriori, né, um pouquinho depois, nas janelas seguintes, tende a ajudar a fazer com que os governos equilibrem um pouco do nível de endividamento. E você Rafa, sabe. tende a equilibrar, por quê? Porque as dívidas, elas normalmente não estão atreladas à inflação, então quando a inflação sobe, né, estima-se que todo o PIB suba, pelo menos a inflação e mais alguma coisa, e as dívidas, elas permanecem atreladas para baixo. Seria isso, né? Do ponto de vista monetário, o que acontece, né? Tudo que for, principalmente estoque de dívida pré-fixada, essa dívida ela se beneficia muito de cenários de alta inflação. Vamos colocar isso sob uma outra ótica. Imagina que um indivíduo, alguém foi lá e tomou um financiamento imobiliário pré-fixado. Você sabe que no Brasil as taxas de financiamento imobiliário, né, quando a Selic estava em 2%, chegaram a você fazer um financiamento de 30 anos com taxas chegou a 6,8, 6,9, né? E olha como quem fez quem tomou financiamento imobiliário nesses níveis, como agora está navegando num mar de rosas, né? Porque você toma um financiamento a 6,8, a inflação vai para 12 ou 11, sei lá, aí é ótimo, porque sua dívida, a inflação está pagando metade, uma parte dos juros da sua dívida sem você precisar fazer nada, né? Você está pagando 7% no ambiente de inflação a 11, 12. E com o governo, com a dívida do governo, é a mesma coisa. Tudo que o governo tem de estoque de dívida pré-fixada, ela se paga quase que sozinho por conta da inflação. No caso da dívida pós, né, olha, tudo bem, agora a Selic aqui no Brasil está em 13,75%, que né, ninguém imaginava que fosse chegar num nível tão alto, mas demorou muito tempo para a Selic chegar nesse nível. Então, todo aquele período que a Selic estava 2, 3, 4, 5%, com a inflação rolando solta, né? Para essa dívida pós também estava ótimo. Aí a dívida IPCA, no caso brasileiro, essa foi uma dívida que encareceu o custo, obviamente, né? Ainda que o nível de juro real também permaneceu mais baixo durante um bom tempo. E olha nos Estados Unidos, lá o Fed Funds, né, o rates, lá, que é a taxa deles básica de juros, vamos dizer assim, agora está indo para alguma coisa em torno de 2%, aproximadamente, nesse intervalo, ah, e com a inflação rodando a 9%. Então, aquela dívida pós-fixada deles também, essa inflação ajuda muito eles a pagarem essa dívida. Os Estados Unidos, diferente do Brasil, têm dívida pré mais longa, né? Eles chegam a emitir dívida pré-fixada com prazo de 30 anos. Aqui no Brasil, o governo não consegue financiar dívida pré em prazos tão longos porque a nossa moeda é uma moeda fraca, né? Mas lá eles têm dívida de 30 anos pré-fixada. E aí eles têm as TIPS também, né? Treasury Inflation Protected Securities, que é como se fosse a nossa NTNB, mas não é numa proporção tão grande. Então, isso ajuda muito, essa inflação correndo solta, ajuda muito a equilibrar o nível de endividamento público, né? O que tem lá os seus efeitos
positivos, né? Na medida em que, de novo, ajuda a trazer essa relação dívida-PIB para patamares mais baixos, né? E aí, além da inflação, Marquinhos, tem alguns outros fatores também que acabaram beneficiando muito essa dinâmica de dívida recentemente. Mas ainda um pouquinho sobre inflação, foi complicado mesmo, né, Marquinhos, esse período, assim, a gente sofreu bastante com essa inflação tão alta, né? Pô, com certeza, né, Rafa? E você falou tudo, né? Acho que o modelo econômico adotado, principalmente o pós-keynesiano, né, na qual os governos detentores da moeda utilizam, né, do estímulo, né, para ser contracíclico, né, faz com que a cada tosse que tem, a cada crise que a gente tem um estímulo gigantesco de dinheiro na economia. E aí, obviamente, né, não é à toa que a gente tem lá a inflação de preços acontecendo normalmente logo depois disso acontecer, né? E uma coisa que eu acho engraçado, Rafa, é que assim, quando eu comecei a entender de mercado financeiro lá em 2006, esse indicador, né, de dívida PIB, né, ou seja, quanto que um país, né, e aqui no nosso caso a gente está falando dos países, quanto que o país deve em relação a quanto que é o PIB, né, que é aquela medida, né, macroeconômica, produto interno bruto, né, quanto que teoricamente o país produz ali dentro das suas fronteiras, né, pelas companhias. Beleza, então por que que antigamente o pessoal usava muito? Porque era o seguinte, pô, se o país tem uma dívida muito grande, qual que é a garantia que ele vai conseguir me pagar o empréstimo que ele tá pegando agora, né? Eu vou investir no título público, né, literalmente prestar para o governo, né? Então antigamente ficava, caramba, olha, o Japão tá chegando em 100% tal de dívida pública, cara, você precisa de um ano de produção para pagar toda a dívida que precisava, né, que o país tinha. E isso, né, e o pessoal saía toda vez, olhava o balanço do mês, do ano, porque, pô, a dívida tá aumentando, tá diminuindo, né, se a dívida aumentasse muito, isso era uma sensibilidade de quanto que o governo conseguiria pagar de volta aquele empréstimo para mim, então se a dívida está muito grande, existe um risco maior, vou cobrar um pouquinho a mais, né? Então, só vou financiar o governo se ele me pagar um pouquinho mais de juros. Mas o que acontece, o que aconteceu, Rafa, nesses quase 20 anos é que, cara, os países eles arrebentaram esse negócio de dívida PIB e vão que vão, né? Estados Unidos, ó, eu tô com o último dado aqui desse relatório de dívida PIB que eu tô aqui, Rafa, na tela, pelo Trading Economics, tá? É de dezembro de 2021 e a relação dívida PIB dos Estados Unidos, né, que é Government Debt to GDP, né, Gross Domestic Product, está em 137%. Ou seja, os Estados Unidos pegar toda produção, todo o PIB dele em um ano, não consegue pagar a dívida, né, Rafa? E aí eu me questiono, ótimo, pô, tá descendo um pouquinho, tal, tá caindo. Aliás, vou fazer o questionamento depois de você explicar quais são os outros motivos pelo qual essa relação tá caindo. Porque assim, Rafa, nesses últimos 20 anos o que eu tenho percebido é assim, esse negócio é difícil cair, né? A tendência é de só aumentar essa relação, né, meu? É, sim, a economia, né, o que dá muita sustentação para a moeda desses países, né, é a própria pujança da economia. São economias muito fortes, né, grandes economias exportadoras também, e, e o dinheiro ele acaba sendo direcionado para esses países não só para o investimento em renda fixa, mas muito mais importante, né, para você fazer investimento em outros ativos, como na própria bolsa, né, investimento nas empresas e investimento também em economia real. Então, acaba que muitas vezes a gente olha a taxa de juros, mas esquece que o fluxo financeiro não está indo só atrás desse yield de juros, ele está indo atrás de muitas outras possibilidades de ganho expressivo, né, ganhos bastante relevantes em moeda forte e que não necessariamente passam por um investimento em renda fixa. Esse é um dos pontos. A outra coisa é que o mundo dos investimentos ele sempre funciona no relativo. Então, se você vive num mundo em que todos os países têm relação de dívida PIB de 50% e tem um lá que tem 200, esse de 200 ele vai
vai ser meio que o patinho feio, vamos dizer assim, né? Mas se você migra para um mundo que está todo mundo acima de 100%, no relativo está todo mundo ruim igual, né? Vamos dizer assim. Então, você vai ver o menos ruim e vai mandar o dinheiro para lá. É mais ou menos por aí, né? Mas o que ajudou, essa relação de vida PIB que você mencionou já caiu bastante, né, Marquinhos? Já melhorou, já está indo para alguma coisa aí mais perto dos 100%, mais ou menos nos Estados Unidos. E o que teve um impacto muito grande, além da inflação, no caso dos Estados Unidos, foi o mercado financeiro, né? Todos os impostos sobre transações financeiras, a gente lembra, né, que o S&P deu aquela pancada para cima, teve todo, enfim, outros mercados aí de risco também que se valorizaram muito. Os Estados Unidos ganharam muito, arrecadaram muito dinheiro com impostos sobre o que incidem, né, sobre o mercado financeiro. E no caso brasileiro, que a gente acabou migrando para uma situação de endividamento também muito melhor do que todo mundo poderia imaginar, inclusive os últimos dados de arrecadação foram dados bastante positivos, né? Isso foi além da inflação por conta do aumento do preço das commodities. No caso, nós somos um grande exportador de commodities. Toda vez que commodities sobe muito, a gente enriquece bastante, né? Por isso que commodity alta é muito bom para a gente, não só porque essas grandes empresas, né, exportadoras de commodities, puxam muito a economia, então você tem toda uma cadeia em volta dessas empresas que é alimentada quando o preço das commodities sobe muito, mas também pelo lado fiscal, porque isso potencializa muito a capacidade do governo de implementar políticas fiscais que, obviamente, são benéficas para o Brasil, né? A gente, em particular, está atravessando um período pré-eleição, uma série de medidas populistas, né, que deveriam nos levar a uma preocupação muito grande e, obviamente, são preocupantes, até por conta do legado que isso vai significar para o próximo governo. E também porque a gente não sabe se as commodities vão continuar tão altas assim durante tanto tempo, é sempre uma incerteza, né? Mas hoje a situação fiscal do Brasil está relativamente equilibrada, muito melhor do que qualquer um poderia dizer há um ano atrás ou 2 anos atrás, né? Então, além da inflação, no caso dos Estados Unidos, foram os impostos sobre o mercado financeiro, e no caso brasileiro, além da inflação, foi toda a tributação incidente sobre setores, empresas, né, negócios ligados às commodities. E, e aí tem uma outra ótica que é muito importante da gente entender, Marquinhos, é como isso impacta a dinâmica para o investidor, né? Ou seja, o investidor pessoa física, com o que ele deveria se preocupar na hora de fazer um investimento em renda fixa no Brasil, por exemplo? E aqui é diferente dos Estados Unidos. A renda fixa é a bola da vez, né? Quer dizer, sempre foi, né? A bolsa a bolsa se tornou aí meio que uma estrela durante um período curto, mas agora a renda fixa voltando a bombar, né? Não sei o que você gosta de investir, Marquinha? Qual que são as suas preferências aí? O que você acha desse cenário? Rapaz, em Brasil é difícil ter preferência, né? Se taxa Selic em 13,75, cara, quem é louco em apostar em bolsa, né? Mas é isso, né? Eu tive a sorte de ser uma dessas pessoas que pegou um financiamento lá na taxa de juros lá embaixo, né? Mas é isso, continua sendo dívida, né? Continua sendo 7% a mais todo ano, né? Então o objetivo é pagar isso daí. Mas hoje em dia é muito renda fixa mesmo, não tem muito como sair disso, não. Né? Qualquer tipo de aposta, né? Ela tem que ser muito cautelosa. Né, tanto em bolsa quanto criptoativos, né? E principalmente agora, Rafinha, vou colocar um pouco, pessoalmente falando aí, em proteções, né? A gente já falou isso em episódios anteriores, né? A gente está vendo o mundo aumentando a taxa de juros e é isso, né? Quando você aumenta, você muda um indicador na economia, você mexe com a economia inteira, né? Então, você está lá pensando em colocar numa renda fixa, renda variável, numa empresa, investir, você tende aí, assim como eu, para a renda fixa, né? E aí o dinheiro ele deixa de trabalhar. Normalmente a gente tem pequenas exceções, né? Ou grandes exceções quando a gente aumenta a taxa de juros. Enfim, né? Colocar um pouquinho em taxa de juros. Mas já que você me perguntou aqui, vou passar a pergunta para você. Você que é o grande mestre, conta para mim, né? Como que você tem feito na física? Você tem ainda colocado alguma coisa em renda variável, Rafa?
Esse cenário é um cenário interessante, né? Porque toda vez que a renda fixa sobe do jeito que subiu, e também isso é uma consequência da inflação, né? Inflação subindo, o mercado de renda fixa, os juros tendem a acompanhar em alguma medida, no Brasil, em grande medida, né? A Selic subiu bastante. E aí, enfim, tem toda uma dinâmica de como você vai compondo o portfólio, alocação pós, pré e IPCA. Mas uma coisa interessante, no caso brasileiro, é o nível do juro real que está sendo pago nos títulos públicos, né? Porque chegou a passar, mesmo nos títulos públicos mais curtos, você pega um Tesouro IPCA 2026, e aí indo para os prazos mais longos, né? 2035, 2050, 2055, o nível de juro real chegou a passar dos 6%. E a grande questão é que acima de 6%, você começa a entrar numa zona de muita instabilidade, porque o governo brasileiro ele não tem capacidade de manter o pagamento de uma dívida com um nível de juro real tão alto. Então, você tem dois caminhos, basicamente. Ou você joga esse juro real para baixo, equilibrando a economia, responsabilidade fiscal, tudo aquilo, ou você começa a gerar inflação, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, que é o que está acontecendo na Venezuela. Só que aí, então, o investidor que tem dúvida de entrar num IPCA mais, né? Fala, pô, será que IPCA mais 6% tá legal e tal? Ah, é um investimento que sempre tem que caber dentro da carteira, né, do investidor, justamente por conta desse caráter, né, de proteção, dessa característica. Ou seja, imagine o seguinte, se as coisas se equilibram, o juro real cai, você ganha na marcação ao mercado, está protegido lá de qualquer risco inflacionário. Se acontece o contrário, a economia se desequilibra, a inflação rolando solta, se você está indexado à inflação, para você é ótimo também, ainda que o nível de juro real ele possa oscilar um pouco, se essa inflação começar a subir demais, você está exposto num IPCA+, então isso é muito bom. Portanto, nesse nível de juro, né, provavelmente não vai ficar tanto tempo assim nesses patamares. A gente vai ter um caminho ou outro, e sempre, né, olhando para o histórico, a gente sempre tem que ficar meio com certo receio de fazer outros tipos de alocação. Então, aí já puxando um pouco para o que você falou, né, investimento em bolsa, qualquer setor, empresa que tem um risco de inflação mais alto, você tem que sair. É mais arriscado. Na relação risco-retorno, não faz muito sentido você se expor, né? A alocação pré-fixada, você sempre tem que encurtar prazo, sempre ficar numa postura um pouco mais defensiva, né? E aí o pós-fixado ele acaba também oferecendo uma proteção natural contra a inflação, na medida em que se a inflação subir demais, o Banco Central tem que subir a Selic, então ali você também está relativamente protegido, né? Portanto, acho que essa leitura, né? Essa noção de que esses níveis de juro real são níveis insustentáveis e que a gente está numa certa situação de desequilíbrio, ela dita muito, né, das decisões que a gente tem que tomar na hora de fazer o investimento. Então, de novo, né? Ou o governo tem que recorrer ao fator inflação para conseguir minimamente equilibrar ali as contas públicas, ou você vai para um cenário de economia mais equilibrada. Não tem um meio termo, não tem outra saída. Que a gente siga o rumo da economia equilibrada e não o caminho da Argentina, da Venezuela, né? O meu jovem aprendiz que está aqui no meu colo concorda também, né, Antônio? Beleza, excelente, Rafa. E aí o meu questionamento, Rafa, agora que a relação dívida-PIB, né, Brasil e Estados Unidos está mais tranquila por causa desses fatores externos, você se sente mais convicto, né? Você aceitaria receber um pouquinho menos de juros para investir em títulos desses dois governos? É isso, então pega na veia o nosso tema. Em título público, em dívida? Exato, agora que os estados têm menos dívida do que PIB, né, em relação ao que eles tinham no ano passado, a relação dívida-PIB melhorou desses estados, né, teoricamente, a gente se sente mais confortável, né, em investir nesses estados em títulos públicos desses estados, né, o que levaria a
uma necessidade de um juros menor, não é isso? Estados Unidos sempre a questão é qual vai ser um bom momento para voltar para a Bolsa Americana, né? Não diria nem que é tanto a renda fixa. Se, obviamente, a inflação lá voltar para uma média de 2%, que é o que foi historicamente, aí o investimento, mesmo num título, né, um pós ali, alguma coisa assim, que te pague 1, 2%, tá ok. Se você não tem nada melhor para fazer com o seu dinheiro em dólar, né? Você vai deixando ali até surgir uma oportunidade de alocação. Agora, no caso brasileiro, sem dúvida nenhuma, esse nível de juro real, né, algo em torno de 6%, está muito melhor do que quando esse juro real estava em 3,5%, 4%, né? Já é, sem dúvida nenhuma, um nível de juro real que dá um pouco mais de segurança, sim, para investir num título que é indexado à inflação, né? Ou seja, você pega o IPCA mais 6, é o que eu comentei, você garante ali, trava um nível de juro real legal com uma proteção inflacionária, sem falar no crédito privado, né? Porque o crédito privado você já tem CDB aí, enfim, entre outros títulos, debêntures, CRAs, etc., que às vezes pagam IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais quase 9, né, em alguns casos. E no caso do crédito bancário, né, você tem proteção da FGC, e no caso de debêntures, CRAs, CRIs, vários deles, se for debênture incentivada, né, vários deles gozam de incentivo tributário, então você consegue entrar taxas muito altas com isenção de imposto. Então tem algumas possibilidades de você montar uma boa carteira de renda fixa com diversificação, etc., e entrar num nível de juro real bem atrativo. Então, acho que respondendo de forma mais direta, sim, né? Acho que tá bom, tá muito bom, na verdade, para você fazer uma alocação, principalmente pensando mais para o longo prazo, né? Excelente, Rafa, que aula. Rafa, estamos encaminhando para o final do nosso episódio. Suas considerações finais, por favor. Acho que é isso, só agradecer todo mundo e vamos que vamos, né? Esperar que essa inflação volte para níveis mais comportados e que a gente atravesse finalmente, fique um pouco para trás esse período de tanta turbulência, né? Que sempre tem turbulência, mas já deu, né? Vamos descansar um pouquinho, deixar a próxima para daqui uns 10 anos. É isso aí, grande. Será, Rafa? Será? Ah, meu Deus, espero que seja assim também. Pessoal, muito obrigado, Rafa, e até o próximo BTC Money. Valeu, grande abraço.